Então, neste ano, já na parte última deste dezembro, digamos assim, do ano 2025, um artigo de Adão e Silva, que todos conhecemos, diz-nos assim com este título: Foi golpe, senhores. Há um ano e meio, no primeiro texto que publiquei nesta página, sugeri que a remoção de António Costa do cargo de Primeiro-Ministro configurava um golpe de Estado de um tipo novo. É obra. A realização e transcrição e a preservação e, finalmente, a publicação, tudo nas escutas da Operação Influencer, ontem publicadas, levanta questões inquietantes em Portugal. Podemos começar pela combinação da incompetência e bandalheira que está por detrás deste processo. O aspecto que primeiro salta à vista é mesmo a incompetência. Lê-se a sucessão de transcrições e não se compreende como é que foi considerado relevante registar piadas sobre a tristeza sentida com eliminatórias da Liga dos Campeões ou conversas de ídolo política entre governantes que, por definição, devem ser reservadas. Fazê-lo de forma reincidente serve para quê exatamente? Já quanto a saber quem são os beneficiários, não subsistem quaisquer dúvidas. Do momento e neste modo que só em instituições em roda livre, sem rei nem roque, é que é possível que matéria cuja existência é já de si duvidosa acabe a circular pelas alegremente redações dos nossos meios de comunicação. Mas a bandalheira que graça em particular no Ministério Público tem mais consequências e configura um risco democrático para Portugal. Chegamos a um ponto em que já não só vê quem não quer, até prova em contrário, e hoje é avisado a partir do princípio de que as mais altas figuras do Estado estão, por defeito, sob escuta. No entre parênteses, pergunto eu, quem é que os quer pôr sobre escuta para mais tarde, entre comas, recordar? Aliás, há boas razões para temer que uma coisa são escutas autorizadas e sempre com tropelias processuais pelo meio, outra, distinta, são as que efetivamente são feitas. E se é óbvio que nenhum poder pode estar acima do escrutínio judicial, a ligeireza e a falta de proporcionalidade com que a atividade política é alvo de escutas inquietam. Esta matéria, em concreto, obriga a rigor e a proporcionalidade objetiva. Não é a mesma coisa escutar o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro ou qualquer cidadão. E, no essencial, aquilo que nos foi dado a ler está a algures entre a cuscovelhice e a espionagem política. O que é ainda mais inquietante se pensarmos que, vários anos decorridos, os arguidos, assim como outros visados nesta investigação, foram escutados longamente, mas ainda não foram ouvidos, enquanto foram impedidos de consultar o processo
que agora vem escarrapachado, ainda para mais, parcialmente, na comunicação social. De novo, fica ilustrado que temos investigações viciadas em escutas e que funcionam por arrasto. A lógica operativa dominante deste Ministério Público dos anos 2025 e um pouco antes, e vamos saber se um pouco depois, até própria prova em contrário, pressupõe-se que todos os políticos praticam ilícitos. Aperta-se marginalmente a rede, concentrando as investigações em aspectos circunscritos, e só depois se parte em busca de elementos probatórios, elementos de prova. Se estes não surgem, não é por não existirem, mas por não terem sido revelados, o que autoriza investigações externas e escutas sem fim. Estas investigações, umas fantasiosas e outras ainda com excesso de ambição, enquanto criam um enorme lamaçal, têm como consequência proteger de facto quem praticou ilícitos. Se todos os políticos são criminosos e tudo é um escândalo, ninguém é criminoso e nada é escandaloso. Há 1 ano e meio, no primeiro texto que publiquei nesta página, diz-nos o mesmo articulista, sugeri que a remoção de António Costa de cargo de primeiro-ministro configurava um golpe de Estado de um novo tipo, perpetrado por meios não violentos. Entretanto, já passaram 2 anos e, do que se sabe, o que está por causa não é a reparação, mas por danos passados. É mesmo a salubridade futura do regime e o que devemos esperar da relação entre política e justiça. Segue-se um caminho longo, tortuoso e civicamente exigente. Temo que não haja protagonistas à altura das circunstâncias. Este é um tema, por isso, que agora vem no Jornal Público, com a devida vénia transcrevo aqui para os meus ouvintes, e que já foi antecipada a ideia há 2 anos, quando do golpe de Estado palaciano que levou mais depressa do que deveria ter sido António Costa para a Comissão Europeia. A ideia era de que ele pudesse acabar um mandato, aliás com um governo de maioria, e da parte do segundo mandato que lhe cabia a um outro político da Comunidade Europeia, uma troca que é habitualmente feita entre os sociais-democratas de direita e os sociais-democratas de esquerda, onde estão o PS, uma troca que é feita habitualmente há muitos anos, seria feita agora António Costa teria entrado no fim do seu, ou iria entrar no fim deste mandato em paz. Estas últimas frases foram aqui consideradas por mim para contextualizar de facto a razão e a preocupação de vos ter trazido este artigo do Público e
posso acrescentar que já várias figuras célebres do nosso país fizeram um abaixo-assinado que entregaram à Assembleia da República para que este assunto venha a ser discutido. Continue este vosso amigo falando um pouco ainda mais sobre aquilo que me parece que aconteceu e aquilo que poderá estar para acontecer. Poderá estar para acontecer que depois da eleição de 12 de janeiro de 2026 de um novo Presidente da República, poderá vir a acontecer que ele próprio considere que esta governação terá de alguma forma ter sido preparada e por isso tornar-se aos olhos dos portugueses perante as mentiras apresentadas que quando os casos acontecem parece que tudo o que acontece que é tudo verdade e dizem-nos até os advogados que olhe que não é bem assim. As coisas foram feitas assim, assim e assim. Mas as pessoas tiram logo as suas conclusões. É a verdade. De maneira que, aqui na minha simples opinião, ainda pode acontecer que um Presidente da República eleito proximamente, estamos a um mês dessa situação, 1 mês e 6 dias, poderá vir a julgar até que este governo que agora nos governa, afinal, não terá sido justa a atitude de ter ido a eleições. Embora tenha tido uma pequena maioria, por isso relativa, mas na base, eventualmente, direi eu, o articulista diz o que quer e eu digo também o que quero e o que penso, embora na base, eventualmente, de uma mentira e termos castigado António Costa num imediato, próximo, naquela altura, ato eleitoral, porque homem caluniado é homem condenado. Aqui fica, por isso, esta memória e esta recordação, e aproveito para lembrar que Lula da Silva, seja ele o homem que for, goste-se ou não se goste, ele também esteve preso, ele também foi condenado. Afinal, é hoje o Presidente do Brasil. Isto dá-nos que pensar. Faz-me lembrar também aqueles casos da Casa Pia, que algumas vidas foram destruídas, mas que ficaram por saber se aquelas verdades não seriam mentiras. Muitos factos passaram depois, de alguns que negaram tudo o que disseram, mas porque lhes disseram, era este que lá estava, não era? E este também. Por isso, ficamos naquela dúvida se vivemos num país democrático. Hoje em dia acontece também por muitos países que há eleições, vota-se e, afinal, ganha aquele que teve menos votos. E ganha sempre com maiorias absolutas. Incrível. Aí então, o que se dirá
da democracia. E vocês sabem em que países isso acontece.